Javier Milei iniciou seu mandato realizando profundas reformas a fim de resolver os problemas econômicos que castigam a Argentina. Mas será que o presidente libertário não quer, no fim das contas, apenas aumentar seu próprio poder? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Mal começou e o mandato de Javier Milei como presidente da Argentina já tem dado o que falar. Pode até não parecer, mas o libertário está no cargo há apenas um mês. É que o seu ímpeto em fazer as necessárias reformas que o país demanda, bem como os contínuos choro e ranger de dentes da grande mídia, fazem parecer que Milei está ocupando a cadeira presidencial há bem mais tempo. E a verdade é que as impressionantes notícias a respeito de suas medidas emergenciais não param de chegar. Desde que assumiu o cargo, Milei já emitiu 3 grandes decretos. O primeiro deles contava com apenas 10 artigos. Porém, o que veio na sequência, nem o mais otimista dos libertários poderia imaginar. Javier Milei emitiu um decretaço com mais de 300 itens, seguido por um pacotaço composto por mais de 600 medidas de liberdade econômica e desregulamentação. Somando tudo, o novo governo argentino já propôs mais de 1000 artigos até o momento. E de acordo com Federico Sturzenegger, o grande mentor econômico de Javier Milei, o presidente propôs até o momento apenas 40% de suas medidas. De repente, aquele discurso de campanha que batia na tecla da dolarização da economia e do fim do Banco Central parece até conservador. Contudo, as reformas de Javier Milei não se resumem à área econômica. O libertário também quer realizar profundas alterações no funcionamento do Estado argentino. Dentre seus decretos, encontramos coisas como a mudança na composição do Congresso argentino, o fim das eleições primárias para presidente da República e a concessão de mais poderes para que o chefe do executivo promova privatizações. As propostas de Milei prevêem também a declaração de um estado de emergência até o fim de 2025, prazo que pode ser prorrogado até 2027, ou seja, essa situação poderia vigorar durante todo o seu mandato. O estado de emergência daria poderes para que o presidente pudesse adotar medidas relativas a diversos temas sensíveis, sem a necessidade de que esses temas sejam antes apreciados pelo parlamento. Esse ponto, por óbvio, é bastante polêmico. Polêmica é também a imposição de limites às manifestações populares, outra das medidas propostas por Milei. Os chamados piquetes, ou seja, manifestações com bloqueio de ruas e avenidas, sempre foram muito comuns na Argentina. A expectativa era de que sindicatos e funcionários públicos se mobilizassem para realizar inúmeros piquetes no início do governo Milei. Contudo, o decretaço do novo presidente proibiu esse tipo específico de manifestações. Embora já seja alvo de críticas, Javier Milei tem defendido com veemência a necessidade da imposição dessas medidas. No texto de seu decreto, por exemplo, o presidente explica essa necessidade. Nenhum governo federal recebeu uma herança institucional, econômica e social pior do que a que recebeu a atual administração, o que faz com que seja imprescindível adotar medidas que permitam superar a situação de emergência criada pelas excepcionais condições econômicas e sociais pelas quais a nação padece. Contudo, não faltam pessoas que não concordam com o posicionamento de Javier Milei. Esse é o caso, por exemplo, do famoso advogado constitucionalista argentino Daniel Sabzai. Veja o que disse o advogado se referindo aos decretos do novo presidente. Se isso se concretizar, estaríamos dando nas mãos de uma só pessoa a soma do poder público. Ele ainda sentenciou: o Congresso seria apenas um desenho, não existiria. É como se nós o fechássemos. Já outros criticam uma declaração feita por Milei que foi vista por muitos como uma ameaça, a da convocação de um plebiscito caso o Congresso não aprove seus decretos. De acordo com esses críticos, isso seria uma forma ditatorial de governar o país. Veja, portanto, que maravilha que é a democracia. A vontade do povo é uma bosta tão grande que consultar o populacho é visto como um perigo às instituições. Tem como esse sistema dar certo? Enfim, o que não faltam são especialistas para afirmar o que o establishment quer ouvir. Certamente, há muitos especialistas em diversas áreas importantes que discordam dessas opiniões mainstream, mas eles, sem dúvidas, não terão espaço na grande mídia. Contudo, ainda assim podemos
levar esses questionamentos adiante para analisar toda a questão de uma forma fria, como sempre gostamos de fazer aqui. Afinal de contas, você aceitaria que num cenário de desastre econômico, com inflação galopante, déficit fiscal insustentável e moeda desvalorizada, um presidente se tornasse um ditador para resolver todos esses problemas? Certamente muitos responderão que sim, assim como muitos acreditam que a ditadura de Augusto Pinochet foi positiva para o Chile, tendo transformado o país na nação mais desenvolvida da América Latina. Contudo, será que realmente vale a pena pagar esse preço? Bem, esse é um debate que pode render bons argumentos. A verdade, porém, é que a Argentina definitivamente não está caminhando para uma ditadura. Até porque, até o momento, tudo está sendo feito dentro dos conformes constitucionais. Na verdade, parece mesmo que Milei está adotando a estratégia de saturar a sua oposição, enviando um calhamaço de medidas para serem discutidas. A ideia é pedir 10 para conseguir 5, ou nesse caso específico, pedir 1.000 para conseguir 500. Na prática, trata-se de uma estratégia totalmente válida e republicana. Além disso, é importante frisar que a máquina estatal já reagiu a esse corpo estranho chamado Javier Milei. Veja que nos últimos dias, a Justiça Argentina suspendeu alguns dos decretos emitidos pelo presidente e que se referem a reformas trabalhistas. Não vimos até o momento o posicionamento de tanques de guerra nas ruas, em resposta a esse ataque sofrido pelo presidente libertário. Da mesma forma, é importante frisar que Javier Milei não proibiu a realização de manifestações, conforme a mídia tem dado a entender, tanto que elas continuam acontecendo sem grandes problemas. O presidente apenas proibiu aquelas manifestações que poderiam interromper vias públicas, justamente pelo potencial que essa ação tem de prejudicar o abastecimento das cidades e, por consequência, piorar o cenário econômico no país. Nos decretos subsequentes, o governo endureceu as penas para quem motivasse protestos que resultassem no impedimento da circulação do transporte público. Mas, de forma geral, o direito à manifestação continua lá, sem maiores entraves. Contudo, e de forma geral, é preciso questionar: de quem é a culpa dessa crise no fim das contas? E bem, não há dúvidas quanto a isso. A culpa é dos governos anteriores, especialmente aqueles ligados ao kirchnerismo. Milei deixou essa situação bem clara para todos. O governo de Alberto Fernandes expandiu a base monetária do país em nada menos que 20% do PIB nos últimos 4 anos, legando para o atual governo uma inflação diária de 1,2%. Apenas medidas sérias, drásticas e rápidas podem resolver esse problema. Mas como fazer isso numa república democrática? A verdade é que as repúblicas não foram concebidas para fornecer soluções rápidas para problemas graves. Elas foram pensadas como grandes transatlânticos que precisam de muito tempo para serem manobrados e mudar de direção. Agora, como agir nesse caso se um iceberg surgir no horizonte? No caso da Argentina, sucessivos motoristas do transatlântico, ou seja, os presidentes, viram o iceberg se aproximando, mas escolheram seguir em frente. A tragédia, portanto, parece inevitável. O acidente vai acontecer e o Titanic vai para o fundo do mar. O iceberg que coloca em risco a sobrevivência da Argentina está logo ali, pronto para destruir o que resta do país. O que fazer então? Bem, o fato é que Milei depende do apoio das demais instituições para manobrar o navio argentino o mais rápido possível. O presidente tem em seu favor sua alta popularidade, o péssimo resultado do governo anterior e especialmente o fato de estar tomando medidas rápidas. Muitas delas, inclusive, representam um corte na carne do próprio Estado, o que é sempre positivo. Essa soma de fatores pode até mesmo convencer o Congresso argentino. Porém, se isso vai ser suficiente ou não, só o tempo dirá. Perceba, portanto, o grande problema que é o socialismo. Essa tragédia é tão grande que sua solução soa como ditatorial. É por isso que quem preza por sua própria liberdade deveria lutar desde cedo contra o socialismo, antes que seja tarde demais. Conforme o tempo vai passando, os problemas se aprofundam e sua solução acaba se tornando cada vez mais drástica. Nesse caso, o mal se corta pela raiz. Extirpar a árvore depois de crescida dá muito trabalho e é muito mais traumático. E é exatamente o que vemos acontecer hoje na Argentina. Talvez, de fato, o destino de quem não luta por sua liberdade seja padecer nas mãos de um ditador. Um terrível, o ditador socialista, ou um menos pior, o que tenta resolver o problema da melhor forma possível. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Escreva artigos você também
também acesse visãolibertaria.com. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!